Se for para você começar algo para se comparar com outras pessoas, então o melhor é que você nem comece. Porque se você for se comparar, você vai estar desperdiçando o seu tempo, a sua energia e, em muitos casos, até o seu dinheiro. Quando a gente se compara com outras pessoas, a gente nega as nossas conquistas. A gente apaga o nosso passado. Porque a comparação ela é uma crueldade. Não com o outro, mas com nós mesmos. Se comparar com outras pessoas é a maior crueldade que você faz com você. Porque cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu passado, cada um tem o seu desempenho. E se comparar é a maior besteira que você pode fazer. Então, se for para se comparar, nem começa. Há uns 3 meses, mais ou menos, no dia 14 de junho de 2025, eu comecei a minha dieta, né? Dieta carnívora, e decidi postar os meus resultados aqui na internet. Decidi compartilhar esse meu processo. E por que eu decidi compartilhar? Porque, segundo a neurociência, quando a gente torna um compromisso público, a chance de ele dar certo aumenta. Vai ser mais fácil você conseguir levar até o final o que você se propôs a fazer. Diferente de quando a gente não fala para ninguém, né? Olha, mais uma crueldade com a gente. Quando a gente torna público, a gente tem mais chance de sucesso porque a gente entende que a gente se comprometeu com outras pessoas. Então, quando a gente se compromete com outras pessoas, a gente consegue levar até o final. Mas quando esse comprometimento é só com a gente tende a desistir, né? Mais uma crueldade com nós mesmos. Pois bem, eu decidi compartilhar e venho postando vídeos sobre esse meu processo. E as pessoas estão interagindo bem, comentam, contam as suas experiências. E 3 tipos de pessoas que aparecem no meu perfil para comentar: as que querem trocar experiência, os haters que vão lá meter o pau em você e as que falam do seu resultado, que vão lá e contam o seu resultado. E dessas 3 pessoas que comentam, uma é perigosíssima. Não é a que vai lá para compartilhar a experiência. Não são os haters, por incrível que pareça, os haters não são perigosos, porque quando a gente vem aqui na internet dar a cara para bater, meio que a gente já está se preparando para eles. Então, a gente não está mais nem aí. A pessoa perigosa é aquela que vai falar dos seus resultados, mas não por causa dela, não, é por causa de nós. Por quê? Porque, inevitavelmente, nós vamos se comparar com essas pessoas. Nós vamos se comparar com as pessoas que não deram resultado. Elas vão lá e não tive resultado. Estou fazendo tantos dias e não emagreci nenhum quilo. E nós vamos se comparar com as que deram resultados e deram, assim, resultados excelentes. E esses 2 são perigosos, né? As que não deram resultado, se a gente se comparar com elas, a gente vai achar que o nosso resultado foi excelente. E às vezes nem foi excelente. Às vezes a gente já está até precisando de mais esforço. Mas como a gente está se comparando com alguém que não teve resultado, a gente vai achar que o nosso resultado tá bom, vai se acomodar e vai estacionar ali. Não vai ter mais resultado. E se a gente se comparar com quem teve resultados excelentes, a nossa desmotivação vai ser tão grande,
Nem sei se existe essa palavra. Mas a gente vai ficar tão desmotivado que a gente vai desistir. A gente vai achar que a gente está fazendo alguma coisa errada, que a dieta carnívora não é pra gente, ou qualquer outro tipo de dieta, e vai querer desistir. E a gente tem que entender que a perda de peso, ela é muito pessoal. Em qualquer dieta que você for fazer, a perda de peso ela é muito pessoal. Existem vários fatores que interferem na perda de peso. O gênero é um deles. Homens tendem a perder mais peso do que mulheres. E geralmente o homem perde peso primeiro na barriga. É a barriga que vai sumir. Diferente das mulheres, que quando perdem peso, as primeiras partes que somem é a coxa e o bumbum. Injusto, injusto, mas é assim, na maioria das vezes. A idade interfere na perda de peso. Pessoas mais novas tendem a perder peso mais rápido que pessoas mais velhas. Conforme a gente vai ficando mais velha, o processo de perda de peso ele fica mais lento. A quantidade de peso que você tem que perder também interfere. Pessoas que têm que perder muito peso, pessoas que estão muito gordas, é claro que no começo elas vão perder mais peso do que aquela que só precisa perder 10, 15 quilos. A pessoa que precisa perder 60 quilos, ela vai perder assim 10 quilos num piscar de olho, enquanto aquela que precisa perder 10 quilos, mesmo ela vai demorar mais. Então a gente não pode se comparar. Fora que tem o esforço pessoal de cada um. Aquela pessoa que talvez esteja perdendo peso mais rápido, muito mais, ela esteja pagando um preço que você não está disposto a pagar. Eu, por exemplo, não estou disposta a pagar peso, a pagar preço que algumas pessoas estão pagando. Tem muita gente que está fazendo aquele protocolo, acho que é Leonardo Távora, 3336, que é 3 dias de carne gorda, 3 dias de jejum, 3 dias de carne gorda, 6 dias de jejum. Eu não estou disposta a pagar esse preço. Eu nem me imagino ficar 6 dias de jejum. E tem gente que está pagando e está tendo resultados melhores do que o meu. Então a gente não pode esquecer o esforço pessoal de cada um. Talvez eu não queira pagar o preço que algumas pessoas estão pagando. Então, assim, a gente não pode olhar para o outro. A gente não pode se comparar com o outro. A gente tem que se comparar com a nossa pior versão. É com ela que tem que estar na sua mente. Qual que é a sua pior versão? É ela que tem que estar gravada na sua mente, e na hora que você for comparar, você se compara com a sua pior versão. Qual que foi a minha pior versão? A minha pior versão foi chegar nos 100 quilos e não ter mais roupa para usar. Literalmente eu não tinha mais roupa para usar. Essa foi a minha pior versão. E o meu fundo de poço? O meu fundo de poço foi quando eu só tinha 2 calças para ir trabalhar. A primeira era uma calça clara, então só dava para mim usar uma vez, e a segunda ela estava tão desgastada no meio da perna que não tinha mais remendo. Eu remendava, ela rasgava mais, eu remendava, ela rasgava mais. Chegou uma hora que não tinha mais o que remendar. E eu estava tão desconfortável em trabalhar com aquela calça que eu entrei no mercado que eu atendo e comprei 2 calças, tamanho 46. Eu bati o olho, olhei para as calças, encostei assim na minha barriga para medir e comprei essas 2 calças, vim para casa, cheguei aqui entrou, não fechou, ficou faltando um palmo para fechar e a outra não passou nem nas coxas. E aí foi o meu fundo de poço, porque tamanho 46 era um tamanho que a menos de um ano ficava largo em mim. Eu usava tamanho 44, dependendo da modelagem, até o 42 entrava. E o 46 não estava servindo, coisa que em menos de um ano servia. Então aquele foi o meu fundo de poço.
Aí eu me pesei, eu estava com 100 quilos. E aí eu fechei a boca, decidi fazer algumas mudanças na minha dieta. E com 1 mês e meio a calça entrou. Então, ou seja, eu fiquei 1 mês e meio ainda trabalhando com aquela calça toda rasgada no meio da perna. Só que ela não fechou assim tranquilo. Foi muito esforço para ela conseguir fechar. E quando ela fechou, ela me machucou praticamente o dia inteiro. Só faltou cortar mesmo a minha carne. Eu trabalhei super desconfortável. Eu entrei no banheiro, chorei, porque não tinha mais o que fazer. Eu poderia comprar outras calças, tamanho 48, tamanho 50, mas aí eu nunca ia parar, eu nunca ia querer mudar. Então, eu caí na besteira de me comparar com os resultados que as pessoas iam lá comentar. Eu perdi tanto, eu perdi não sei quanto. Eu cheguei ao ponto de me comparar e eu estava quase, sim, desistindo, porque eu achei que alguma coisa estava errada. Aí foi quando eu lembrei dessa frase, que eu não tenho que olhar para o outro, eu não tenho que me comparar com o outro, eu tenho que me comparar com a minha pior versão. E aí eu lembrei da minha pior versão, lembrei do meu fundo de poço e vi que, embora a minha perda de peso esteja sendo lenta, comparando com outras pessoas, ó, a comparação de novo, ela está acontecendo. E hoje, quase 3 meses depois, eu tô melhor do que a Karina que começou. Roupas que hoje não me entravam, hoje já me entram, hoje já me servem. Então, assim, não se compare. Não faça isso com você. É a maior crueldade que você pode fazer com você. E isso é para você levar para várias partes da sua vida, para profissional, para familiar, principalmente para familiar, porque a gente tende muito a comparar o nosso cônjuge com o da outra pessoa, os nossos filhos, os nossos pais, o nosso passado. Mas porque fulano não passou o que eu passei, porque fulano não teve os pais que eu teve. Se eu tivesse outros pais, seria diferente. Então, assim, não faça isso com você. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada. Se você não está tendo os resultados que você esperava, pare, reflita, faça um balanço de todos os seus hábitos, porque às vezes a gente acha que mudou o hábito e não mudou. Anota, veja o que você pode mudar, o que você pode melhorar, mas não se compare. Se for para se comparar, se compare com a sua pior versão. Com o seu fundo de poço, é o que você vai se comparar. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.